O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, e ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Olá, tudo bem com você?
Estamos juntos em mais um CR Casa. Que momento especial estarmos reunidos entre amigos para poder celebrar o que Deus tem feito em nossa igreja, mas também relembrar o que Deus está falando conosco nesses dias. Nós findamos agora, nesse domingo que se passou, uma série muito legal chamada Corações à Venda. E foi um momento muito especial porque nós falamos sobre a possibilidade que o dinheiro tem de querer tomar o trono do nosso coração. Você é alguém apegado ao dinheiro, você é alguém que já teve problemas por causa do dinheiro. Então nós encerramos essa série relembrando um pouco sobre isso e tudo que nós falamos. A primeira semana nós falamos sobre o trono do coração. Lembramos daquele texto que Jesus diz que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Deus e a Mamon. O que é Mamon, Mateus? Você nunca mais vai esquecer disso. Mamon é o dinheiro elevado à condição de Deus, à condição de uma divindade. É quando nós nos prostramos, vivemos pelo dinheiro. Lembramos que então Mamon não é um espírito maligno, não se expulsa, mas Mamon, agora nós lutamos contra isso, colocando no nosso coração somente Deus e o seu poder. Na segunda mensagem nós falamos sobre o peso do ter o recurso, que é o acúmulo que muitas vezes nós temos e não compartilhamos, que acumular não é o que Deus espera de nós. Lembramos daquela parábola sobre aquele homem que estava agora querendo aumentar o seu espaço, agora aumentar a sua colheita, mas pensando somente em si, no meu, no que é meu, no que é meu. E então Deus está falando, louco, essa noite podem te pedir a tua alma, o que você vai fazer com tudo isso, para quem você vai deixar isso. Então entendemos também que ter e não compartilhar não é algo que o Evangelho nos ensina. Mas chegamos então nessa última mensagem e então nós falamos aqui sobre algo muito interessante e um texto muito conhecido, que talvez você já tenha lido, e eu quero convidar você a ler agora, 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao 11, e o tema de hoje é o caminho da generosidade. Você pode ler isso agora. Bom, com toda certeza você leu esse texto agora e você deve estar pensando, será que alguém vai sair aqui do CR Casa com alguma bolsinha, alguma coisa para retirar o dinheiro? Não, fique tranquilo, mas esse texto, ele é um texto muito utilizado, principalmente em nossa igreja local aqui, sobre generosidade, sobre ofertas, sobre dízimos, porque o apóstolo Paulo, ele está ensinando algo muito interessante aqui na igreja de Corinto. Essa igreja, ela prometeu uma oferta para ajudar os irmãos pobres da Judéia. E então, o apóstolo Paulo agora ele escreve, lembrando que essa oferta não é uma transação, eles não estão falando de business, mas essa oferta é uma expressão da graça de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está deixando claro isso, que a fé verdadeira sempre vai se manifestar em generosidade. Se você é alguém que crê em Deus, tem fé em Deus, a sua vida vai reverberar generosidade sobre o outro. Porque, na verdade, a gente entende que o dinheiro é uma das provas mais sinceras de quem realmente reina sobre o nosso coração. E o apóstolo Paulo está aqui ensinando que generosidade não é apenas uma questão de bolso, não é uma questão apenas de um pix de dinheiro, mas generosidade também é uma questão de fé. Então, a pergunta que essa mensagem precisou responder nesse domingo é: como viver uma vida verdadeiramente generosa diante de Deus? E então, nós falamos sobre 3 pontos aqui que o apóstolo Paulo nos apresenta. O primeiro deles é que generosidade começa com o que já recebemos. Você leu aí no versículo 8, dizendo, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Nós entendemos que generosidade não começa quando sobra algo, mas quando, na verdade, a gente reconhece o que Deus já fez por nós. Então, antes de nós pedirmos qualquer coisa a Deus, você tem orações de petições, é bíblico isso, nós podemos orar, nós podemos pedir, mas antes de nós pedirmos algo a Deus, nós precisamos lembrar que Ele já nos deu tudo em Cristo Jesus. Tudo que nós temos é fruto dessa graça poderosa. A saúde para nós trabalharmos, a inteligência para a gente decidir algo, a força para a gente levantar, acordar, poder viver o nosso dia, a oportunidade de vida, de respirar, de andar, de poder viver, tudo isso é graça de Deus. Então, a gente entendeu isso, que quando a gente entende a graça, a gente não age em generosidade por culpa. Nós não entregamos uma oferta, um dízimo, ou abençoamos alguém, pagamos a conta de alguém por causa de culpa, mas a gente faz isso por gratidão a Deus por tudo que Ele já fez por nós. O segundo ponto que nós vemos aqui é que a generosidade revela em quem confiamos.
Versículo 7 diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria, não por necessidade, mas por confiança. Nós entendemos que ser generoso é um ato de fé. Então, a ganância, muitas vezes, ela fala assim: se eu der, se eu participar desse momento, se eu der o dízimo, se eu der uma oferta, se eu abençoar alguém, se eu pagar a conta de alguém, se eu trouxer alimentos num domingo relevante, vai faltar algo na minha casa. A fé, ela vai responder o seguinte: se eu confiar, Deus sempre vai me suprir. Esse é o entendimento do Evangelho que nos ensina a viver pela fé. Então a gente entende aqui que esse dar com alegria não é sobre quantia. Pode perceber que nós não falamos sobre quantos porcentos você deve ofertar ou dizimar ou participar num domingo relevante ou fazer algo para alguém. Não é sobre a quantidade, é sobre a confiança que você tem em Deus. Então não é sobre o quanto nós temos, é sobre quem eu creio que cuida de mim. Então a gente entende que quem é generoso vive em paz, porque Deus é um Deus provedor. Eu quero propor uma pergunta agora aqui para nós respondermos em grupo. Quando você pensa na cruz de Cristo, o que ela te ensina sobre generosidade? Eu convido você a responder isso agora em grupo. Com certeza, nós nunca vamos chegar nesse nível de generosidade da cruz para conosco. O fato é que Deus, amando esse mundo de tal maneira, deu seu Filho para morrer naquela cruz por mim e por você. Que generosidade é essa? Nos salvar, nos libertar do pecado, nos livrar do inferno, da condenação. Que privilégio é esse? Podemos ser chamados de filhos e filhas amados por Deus. Isso é generosidade do céu. Isso é para você, isso é para mim, é para todos nós. Chegamos então no último ponto dessa mensagem, é que generosidade produz uma vida que transborda. Versículo 8, que nós já lemos, diz na parte B: para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Paulo ele está ensinando aqui que o propósito da prosperidade é generosidade. Deus não quer te fazer próspero simplesmente por fazer próspero. Você não precisa ser a próxima capa de uma revista, de um milionário, de um bilionário. Ainda que Deus permita isso, e tomara que Ele permita isso sobre a sua vida, quando você viver essa prosperidade, Deus vai te chamar para a generosidade. Deus não abençoa as nossas vidas para a gente acumular, na verdade Deus nos abençoa para a gente repartir. Então, a gente percebe que a prosperidade, seguindo um olhar de Deus, não tem a ver com acúmulo, mas tem a ver com propósito. Deus sempre vai colocar recursos na sua vida para que você também compartilhe com o outro. Não é sobre você ter cada vez mais, é sobre você entender que tudo que você já tem, que você já possui, é o bastante para você poder abençoar alguém. Então, no final de tudo, a gente entende que o dinheiro, ele deixa de ser esse trono sobre as nossas vidas e ele passa a ser uma ferramenta para quem vive para a glória de Deus. O dinheiro já não domina mais o nosso coração, mas agora nós temos autoridade sobre os nossos recursos e então exercemos generosidade para a glória de Deus. Concluindo essa mensagem, nós vemos que Jesus ele é o modelo de toda generosidade. Tanto que Paulo, no capítulo anterior aqui de 2 Coríntios capítulo 8, ele vai dizer isso no versículo 9: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Jesus tinha tudo, mas ele se esvaziou. Jesus tinha glória e abraçou a cruz. Jesus tinha todo o direito de ser servido, mas ele escolheu servir. Como eu disse nesse domingo que se passou, a cruz é a maior oferta que o céu já fez por nós. Então, nós concluímos essa mensagem entendendo que eu e você precisamos viver generosidade. Eu não sei como você vai se posicionar a partir desses dias, mas eu quero encorajar você agora a responder uma pergunta e então passo a palavra aos nossos líderes para nós podermos refletir ainda mais sobre esse tema. Como comunidade, de que forma podemos expressar juntos essa generosidade que glorifica a Deus? Eu convido você a responder isso agora. Passo a palavra aos nossos líderes, para que depois vocês possam orar, ter um tempo de comunhão, ter um tempo de oração. E lembrando que no próximo domingo nós nos encontramos aqui. Ei, culto é algo muito importante para nós. Não deixe de frequentar, não deixe de estar todos os domingos conosco. Então, às 10 horas da manhã, às 7 horas da noite, nós nos encontramos aqui.
Que Deus abençoe você, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.